Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Senhor, no silêncio desse dia que amanheceu, vem pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente, pelas aparências do seu filho, como o Senhor mesmo vê, e assim não verei sinal dele cada um. Senhor, nos ouvir toda carona, guarda a minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos se aproximem de mim da tua presença. Revista-me da tua beleza, Senhor, que no decurso desse dia eu te revelo a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal São José MJG. E já que nós estamos em tempo de Páscoa, vamos fazer a leitura da Páscoa. Marcos 16, capítulo 16, versículo de 1 a 15. Tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, e foi anunciar aos que tinham estado com ele. E quem estava triste, chegando, ouvindo que Jesus estava vivo, tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a outros, que foram 2 deles, enquanto estava indo para o campo. Estes foram anunciar ao restante, mas nem nisso eles acreditaram. Finalmente apareceu aos 11, quando estava à mesa, e lhe reprovou a falta de fé, dizendo: coração de vocês, por que não tinham acreditado naquilo que eu tinha ouvido e visto ressuscitado? Ele disse: vão pelo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. O que acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar já está condenado. São estes os milagres que acompanham os que crêem, que acreditarem em meu nome. Expulsarão os demônios, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Pegarão em serpente, e ainda que beber algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. E impor a mão aos doentes, ficarão curados. E antes de eu vir para cá, eu vim pensando, será se está adiantando falar de Deus para vocês? Será se a palavra de Deus, será se os nossos ouvidos não estão igual aos ouvidos dos apóstolos, exigindo quem vai me falar de Jesus? Porque eles, Maria Madalena chegou e diz: olha, eu vi o Senhor. Nós não acreditamos. Pedro diz: em vez de ele vir falar comigo, vai falar logo com Maria Madalena? Não acredito. Mais à tarde ele aparece aos discípulos de Emaús, que também estão fugindo, vão para casa, porque aquilo que tinha que dar já deu, isso não vai servir mais para nada, vamos para casa. E Jesus apareceu no meio deles e perguntou: o que é que vocês vão falando pelo caminho? Olha, só tu é forasteiro por aqui que não sabe o que está acontecendo. Após mataram Jesus de Nazaré, um homem acreditado por Deus, que fez muito milagre. Nós até achava que ele fosse o Salvador, mas nossos anciãos e os sacerdotes mataram. E aí ele puxou pelas escrituras, começando por Moisés e depois passando pelos profetas, mas eles estavam tristes, o coração estava duro, não acreditavam. Quando ele chegou na aldeia, Jesus fez menção que ia mais adiante, o sol estava baixando. Eles disseram: não vá não, aí esse caminho é perigoso. Então Jesus ficou.
até a hora da ceia. E era comum o dono da casa pedir para o visitante fazer oração. Mas o Senhor se antecipou. Ele não esperou o dono da casa mandar fazer oração. Ele mesmo pegou o pão e partiu. Na hora que ele benzeu, partiu o pão, os olhos dele se abriram e reconheceram Jesus, e Jesus evaporou-se. Cansado, triste, mas aí tiveram coragem e voltaram correndo à noite, 11 quilômetros para Jerusalém, para anunciar aos outros que tinham visto, mas nem a esse eles deram crédito. Então, 8 dias depois, Jesus aparece para eles e diz: vocês estão com o coração endurecido, não acreditam mais. Ah, nós acreditamos, sabe? Agora é tarde, né? Parece que nós, não é uma coisa dos apóstolos, é uma coisa que parece que nós estamos querendo ouvir a palavra de Deus, mas nós queremos escolher a pessoa que vai falar de Deus para nós. Isso não acontece. Ou você escuta a palavra de Deus e dá crédito a ela, ou você não escuta. Porque Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscitou sozinho. Agora, em cada Páscoa, ele ressuscita de novo, mas não é mais sozinho. Ele vem revitalizar aquelas pessoas que se prepararam durante a Quaresma e que se prepararam para a Páscoa do Senhor. E ele ainda dá muita oportunidade, não é só um domingo, nós temos 6 domingos de Páscoa. Agora, esses 6 domingos de Páscoa, que foram os 40 dias que Jesus ficou aparecendo de vez em quando para os apóstolos, diz: não saia, e no dia da ascensão dele aos céus, os apóstolos viram ele subir, diz: não saia, não se afaste de Jerusalém enquanto não receber o Espírito Consolador. O Espírito Advogado, porque até então Jesus já tinha soprado neles, mas eles não tinham recebido. Então nós vamos encontrar esse texto no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, é justamente 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor, mas aí o Senhor já foi aos céus, né? Aí ele manda o Espírito Santo, e aqueles homens que não davam credo, aqueles homens medrosos que estavam trancados por medo dos judeus, agora eles não têm mais medo, agora eles têm coragem. E ontem à noite eu estava pensando, será se nós acreditamos no Espírito Santo? Ou esse Espírito não é para gente, não é para pessoas? Para quem vocês acham que é o Espírito Santo? Como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso pregar o Evangelho? Como é que eu posso amar as pessoas se eu não acreditar que o Espírito Santo me inspira, me dá coragem, tira a minha vergonha? Porque veja só, não é tão fácil vir aqui falar para ninguém, porque ultimamente eu estou falando para ninguém, né? Mas eu vou continuar falando, porque eu acredito na grandeza de Jesus, eu acredito no amor do Senhor, eu acredito na intercessão de Maria, eu acredito na intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, eu acredito que Jesus ressuscitou para me salvar e para salvar você. Mas você não está acreditando. Você acha que nós estamos tão envolvidos com esse mundo cheio de brilho, cheio de glamour, que achamos que agora nós já temos tudo. Meu irmão e minha irmã, você não tem nada. Tudo que você tem, por mais que você tenha, vai ficar aqui. Quando você juntar os pezinhos, nada vai com você. E se for, vai apodrecer lá na cova. Mas o corpo celeste, Deus vai resgatar na tua cova, na tua sepultura. Se você fez por merecer. Então é por isso a nossa luta, é por isso a luta da igreja, é por isso a luta dos missionários que pregam o Evangelho de verdade sem segundas intenções, porque se é bom, eu não posso ficar só para mim. No começo do cristianismo, logo
mas demorou um pouco, né? A igreja mandou 2 missionários para o Japão, que o Japão era uma das ilhas mais longe. A Europa já tinha sido atingida pelos pregadores, pelos missionários. Mas o Japão não tinha ainda. Então mandaram 2 missionários para o Japão e eles foram. Quando chegaram no Japão é diferente. Juntou uma multidão de pessoas, mas ali tem o patriarca. Ninguém fala nada. Enquanto ele não falar, ninguém fala nada. Então eles fizeram um discurso muito bonito sobre Jesus, sobre a grandeza de Jesus, e quando terminou, o patriarca falou para eles: mas é verdade tudo isso que vocês estão falando? É. Ele é bom mesmo assim? Ele falou: é. Ele faz todas essas coisas? É. Mas como todo mundo sabe, no Japão a maioria é budista, né? Ele falou: então vocês estão me dizendo que vocês são muito ruins, né? Os missionários: ô senhor, mas por quê? Ora, se é tão bom assim, por que vocês demoraram tanto tempo para me trazer para nós? Eu já falei aqui que esse ano é o ano da graça. E agora nós estamos no tempo de Páscoa, o 6 domingos de Páscoa. Mas essa Páscoa não é por um acaso, é preparando o dia de Pentecostes. Aí no dia de Pentecostes nós vamos na missa, celebramos, achamos bonito. Mas não é para achar bonito. É para receber o Espírito Santo naquele dia, você tem que estar preparado. Você já tem, mas ele está como que dormindo aí dentro. É para naquele dia o Espírito Santo te ungir e você criar coragem como os apóstolos e sair pregando o Evangelho, mas com decência, né? Com educação, com fé, garantindo ao teu irmão que Jesus ressuscitou por causa dele. Não importa o tanto de pecado que você tem, mas infelizmente você está com o coração fechado, mochibento, trancado. Acredita em tudo, menos na palavra de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Santo Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. E a força por advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nos roguei, depois deste desterro, mostrar Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos livres das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu peço a vossa intercessão por tantas pessoas que estão com o coração mochilento e endurecido, não acreditam mais na palavra do Senhor. Não acredita nem que Jesus ressuscitou. Não tão diferente daqueles apóstolos, não tão diferente dos discípulos de Emaús. A gente coloca a palavra de Deus no ar, com amor, com carinho, mas não acredita. Vós que tem sempre conheceu o coração do seu filho, rogai por esses teus filhos do coração endurecido e mochilento, para que eles possam acreditar, para não ir tudo para o inferno. Porque pelo que nós estamos vendo, as pessoas estão preferindo os glamour, estão preferindo as luzes, o brilho desse tempo que parece tão bonito, e nós estamos esquecendo do coronavírus, nós estamos esquecendo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos esquecendo das guerras que estão por todo lado, não acreditamos mais em Deus. Não acreditamos mais em Deus. São Miguel Arcanjo, protegei e defendei em bom escudo contra os embustes lados dos demônios, seja ele dominado por Deus instantaneamente. Peço a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Peço também o auxílio de São Rafael e de São Gabriel.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você que está me assistindo, prove-me que você acredita ainda na palavra de Deus, porque esse canal está precisando de inscrição. O nome do canal é São José MJG. Prova para mim que você acredita no que eu estou falando aqui e se inscreva no canal. Porque tudo indica que nosso povo da nossa época não estão mais acreditando em Deus. Não estão mais acreditando em Jesus. E eu não estou brincando aqui de pregar o Evangelho. Eu estou aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho trazido aqui as grandezas da igreja, que a igreja pode oferecer, os sacramentos, os dons. E agora, se ainda não bastasse, nós não acreditamos no Espírito Santo. O Espírito Santo não é para nós. Pois Deus prometeu no livro de Joel, no capítulo 3, que eu derramarei no final dos tempos do meu Espírito sobre todas as carnes, até mesmo nas carnes dos escravos. E Jesus veio, e no dia de Pentecostes ele desceu sobre 120 pessoas, e essas 120 pessoas modificaram o mundo. Mas nós acreditamos nas Eucateia, que tem por aí, acreditamos nos mentirosos que tem por aí, mas não acreditamos na palavra do Senhor. Estava nós subindo quarta-feira Santa, numa procissão com o Senhor dos Passos, e as mulheres vêm do outro lado para fazer o encontro com Nossa Senhora das Dores, e eu passei na frente de uma dessas Eucateias. Tinha uma moça na porta e o cara lá dentro, sozinho com o microfone, gritava, berrava. Mas a coisa mais feia do mundo. Será se Deus é surdo? O camarada não sabe nem o que fala, porque ele está falando tanto, que ele mesmo não está escutando. Ele mesmo não está escutando o que ele está falando. E nossos católicos acham aquilo bonito. Não se dá conta que aquilo é mentira? Que são lobos, como Jesus preveniu. Diz, olha, cuidado no final dos tempos, que os lobos vêm vestidos de pele de ovelha para levar vocês. Desejo nessa semana que o Espírito Santo possa descer sobre vocês, que Jesus possa amolecer o coração de vocês e que no final de semana faça eu pensar diferente. Muito obrigado a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. The Bluetooth device is ready to pair. Amém. Music play mode. Um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar.